Fala, seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, espero que todos aí estejam bem. Hoje é dia 30/9, fechamento de mês, setembrão acabando, então é fechamento de resultados mensal, tá? Tudo que foi ganho aí na banca trader e na banca de rendimentos. Passar também algumas considerações, né, sobre o que foi realizado. E na segunda parte do vídeo, o início de uma nova banca, né? Eu havia comentado aí com vocês, a cada 3 meses eu vou reiniciar a banca. Vou começar a fazer essa enquete que eu fiz ontem aqui, com qual valor vocês desejam que eu comece. Vou mostrar o resultado aqui da votação e com qual valor eu vou começar. E a gente começa um novo projeto aí de 3 meses novamente. A minha banca de rendimentos vai continuar o mesmo valor que está desde março, mas a banca trader que eu comecei dia 24 de agosto com 210 dólares, agora em outubro vai começar com um novo valor e nós vamos aí alavancando até dezembro, tá? Vamos ver aí se vai ter loss, se vai acontecer alguma coisa. Vou falar sobre a questão sobre loss também, né? Vocês viram aí que não teve loss esse mês todo aí, tudo verdinho aqui, ó, desde o dia 24. Eu vou mostrar também como tá a plataforma do método ABR. Eu fechei ontem, fiz o fechamento lá no Instagram, passei lá os resultados. Aí de ontem para hoje pegou poucas entradas. Na banca trader pega um pouco mais porque a segurança é menor. Mas na banca de rendimentos, como a movimentação foi mais tranquila aí do mercado, pegou apenas uma entrada, tá? Mas vamos aí às considerações e depois um recado bem importante aí, porque é o que o pessoal mais deve ficar ressabiado, tá? Então vamos lá, começando do início. Aqui a banca trader, pessoal, no dia 24, o que eu decidi fazer no dia 24 de agosto? Eu fazia 3 alavancagens, né? A banca iniciante, que começava com valor baixo, a banca trader, quer dizer, a banca avançada e a banca de rendimentos. O que eu decidi fazer? Apenas uma banca trader para focar mais essa questão das estratégias, né? Para que vocês não fiquem muito se confundindo qual estratégia é bom para qual faixa de valor de banca. Mesmo que quando você está lá no Trader Consistente, tem uma aba para você acompanhar aqui que eu deixo quais faixas de valor que você tá e quais estratégias que eu vou sempre indicar você a fazer. Uma coisa que eu já indico, que eu sempre falo, o bot binary que você gosta de utilizar, eu recomendo apenas de 50 a 100 dólares de banca. Mas é aquela coisa, eu recomendo com ressalvas. É só para você matar a sua lombriga, né? Para você só fazer a operaçãozinha e vazar. Porque realmente onde eu recomendo é a partir de 100 dólares para você começar a utilizar bot binary. Então você tem essa parte aqui da banca aconselhável para você ter uma noção do que você pode fazer. Claro que não é uma verdade absoluta, como eu costumo falar, mas é o que eu aconselho, né? Mas vamos lá então, vamos voltar aqui pro método ABR de alunos, né? Que é a minha da banca trader. Comecei com 210 dólares aí no dia 24, hoje dia 30 de setembro, passou mais de um mês, né? Mas depois eu vou considerar só o mês de setembro. Eu alavanquei a banca trader só com o método ABR, 35,30% aí, com os robôs rodando 24 horas por dia. De 210 fui para 284 dólares, ou seja, ganhei 74,14 dólares apenas com esse rendimento passivo que o método ABR traz para a gente. Não houve grandes sequências de candles de alta ou de queda no mês de setembro, tanto que as estatísticas aqui, a minha planilha, cadê planilha minha de estatística, tanta aba aqui que eu tenho nessa minha planilha, vamos pegar aqui, projeção, calculadora, estatística. Foi no dia 5, no início do mês, que eu tive uma sequência longa de 20
candles de alta ou de queda, e depois disso não tive mais nenhum problema com sequências longas ou quedas constantes ou altas constantes, tá? Então foi um mês realmente bem mais tranquilo nesse quesito de tomar um loss, de tomar um susto, essas coisas aí. Então, de 210, fui para 284, dando 35,30 e uma média diária, gente, de 0,80% ao dia. Esse 0,80% ao dia, ele começou de uma forma, né? E depois mudou. Como que foi isso aqui? Ó? Eu vou pegar aqui meu método ABR. Ontem eu fechei, né, os 2 últimos dias e reabri novamente. A minha configuração do método ABR, pessoal, começou com 15 em M1, 13 em M2, 13 em M3, 12 em M5, 12 em M10 e 12 em M15. Começou assim e com 9 entradas de segurança após um novo contrato ser aberto. Isso eu fiz com 50% de lucro em cada contrato aberto. Caso precisasse de martingale, ele ia trazer o meu prejuízo mais 50% aí. Minha banca foi alavancando, correto? Dos 50% de profit eu passei para 100%. Essa parte que eu estou falando é realmente mais técnica, tá? É para quem está no método ABR que conhece a porcentagem em cada gale, aí vai ficar um pouco confuso para quem não está na plataforma. Mas eu comecei o quê? 9 entradas com 50%. Conforme a banca foi alavancando, eu passei para 100%. Quando eu pude ter 10 entradas de segurança após o primeiro contrato, eu diminuí novamente para 50%, colocando 10 entradas, e agora eu estou com 100% novamente, porém com um valor de stake baixo, né? Se antes eu estava entrando com 0,40 e pouco, com 0,46, não, acho que estava já na casa do 0,60. Eu, como preferi ter mais segurança e diminuir uma segurança no script, eu voltei para 0,35. Nesse momento está com 0,37, mas está trazendo para mim 100% de profit em casos de gale. Ou seja, aí eu diminuí para 14 no M1, 12 no M2 e M3 e 11 no M5, M10 e M15. Aí eu estou fazendo essa configuração e entrando com 10 de segurança, tá? Aqui vocês podem ver a movimentação de ontem para hoje, ó. M1 pegou uma entradinha aqui no 25 de volatilidade de 1 segundo, entradinha certeira. M2, entradinha certeira, por isso que foi mais devagar e nem chegou na minha banca de rendimentos. Quando pegou a entrada, praticamente foi certeira. M5 precisou de 2 gales. Nessa aqui, volatilidade 50. Nessa daqui, entradinha certeira. Aqui no M10, pegou mais uma entrada, entradinha certeira. Como a minha segurança na banca de rendimentos é maior do que na banca trader, nem chegou a abrir os contratos na minha banca de rendimento. Quando você vê aqui, ó, banca de rendimento, abriu no M5 na volatilidade 50. Por quê? Foi aonde teve gale na minha banca trader. Quer ver? Cadê a banca trader aqui? Aqui, quer ver? Onde teve 2 gales aqui, foi onde eu consegui abrir na minha banca de rendimentos, porque a minha segurança ela é maior. Se aqui eu tô com 11, aqui eu tô com 13, mais 2 candles a mais. Ele acertou no segundo martingale, aqui quando entrou, foi entrada certeira. Por isso que teve apenas uma entradinha de ontem para hoje na minha banca de rendimentos. Para vocês verem que tá seguro, principalmente a de rendimentos, né? Se vocês virem aqui, ó, olha a minha segurança da banca de rendimentos. Ela tá com 15, 14, 14, 13, 13, 13, entrando com 10 gales de segurança. Tá bem segura, não cheguei a tomar nenhum susto e tô aí há quase 7 meses sem loss nessa minha banca de rendimentos, né? Então, só mostrei aqui para vocês uma visão geral sobre a plataforma, tá? Como ela tá funcionando as entradinhas, tá respeitando aí, a gente fez algumas atualizações, colocou uma conexão
por ativo para que diminuísse essa questão do delay. O delay, pessoal, não é a questão da sua memória RAM, não é às vezes nem a questão do travamento da VPS, é realmente a conexão da binary, a conexão entre a plataforma e a binary, mas isso não é exclusivo do método ABR, é qualquer aplicativo, qualquer API, até mesmo na própria binary, quando você dá play no bot, não tem vezes que ele demora um pouquinho para fazer uma entrada, mesmo que seja uma seguida da outra, a mesma coisa pode acontecer aqui na plataforma do método ABR, é uma conexão entre o envio da solicitação para abrir o contrato, que às vezes atrasa na própria corretora binary e às vezes pula algum contrato, algum conteúdo, algum conteúdo não, né? Algum contrato, entendeu? Mas é uma conexão de servidor, tá? Não é problema da plataforma, é a mesma coisa você estando na binary e às vezes dá aquele probleminha de abrir um martingale em seguida, beleza? Então, só para mostrar para vocês aqui um pouco da plataforma, as entradas e as seguranças, tá? Mas daqui a pouco eu vou fazer o novo cálculo para a nova banca que eu vou começar. Então, eu já mostrei aqui. Vamos voltar para a banca trader aqui. Teve esse resultado de 0,80% do dia 24 para cá. Agora vamos juntando aí a questão dos day trades, tá? Eu comecei dia 24 de agosto, mas eu não vou contar esses resultados. Vou contar apenas de setembro. Setembro, comecei com 258,28 dólares e finalizei com 481,29. Um total de 86% de alavancagem. Isso durante 30 dias. Você está tentando pegar esse mesmo 86% aqui e fazer em uma semana, em 10 dias. Aí você fala, poxa, Cris, mas você nunca toma loss, mas você nunca faz o que eu faço. Assim, eu não falo você generalizando, porque tem uma galera que está seguindo isso daqui, que faz 1%, que faz 2%, que faz 3%, fica sem fazer trade, faz depois um day trade que é manual, seguindo uma estratégia mais assertiva e busca um 5%. Não precisa fazer day trade todo dia. Olha aqui os valores. Tem dia que eu peguei 18, né? Que foi logo no início, que é aquela minha estratégia de trader binário lá, que é RSI, banda de Bollinger, MACD, suporte e resistência. Aí você utiliza todos esses indicadores. Quando dá aquele sinal mais assertivo, você vai e abre um contrato. É o que eu vou fazer, pessoal, no início dessa nova banca. Porque a banca, como vai ser menor, eu vou ter que ser menos... vou ter que arriscar menos. Mas isso vem na segunda parte. A média de ganho que eu peguei diário, né, nesse mês de setembro, ó, aqui deu 2,11% ao dia. Teve dia que eu fiz day trade, teve dia que eu não fiz. Por exemplo, hoje eu não fiz. Esse 1,65 são desses contratos aqui abertos, ó. Foi a somatória desses contratos aqui, ó. Peguei, somei 0,33, somei mais 0,33, vou colocar mais para baixo aqui. Foi esse resultado aqui, ó. Somei 0,32, somei aqui mais 0,33, eu somei esses resultados e deu esse 1,65 aqui. Não fiz day trade, assim como não fiz nesses outros dias com valores baixos. No final de um período, eu peguei aí esse 2,11% ao mês de uma banca que eu comecei com 258 e finalizei aí com 481 dólares, ganhando 223,01. Qual investimento que você pega, que você deixa lá o rendimento passivo no método ABR? Tudo bem que esse mês não teve sequência alta lá no método ABR, né? A gente não pegou grandes sequências, tanto que a planilha estatística não se moveu, não precisei fazer computação de dados ali, mas foi o que trouxe. Aí eu sei que tem aquela galera que fala, poxa, mas será que o Cristiano não perde mesmo? Pessoal, isso aqui que eu faço é uma carta minha que eu seguro, tá? Eu seguro na minha manga, porque vocês podem ver que cada vez mais
eu tô falando sobre picaretagem aqui no canal. Por quê? Porque cada vez mais tem uma galera aparecendo que eu tô praticamente o psicólogo da galera. E cada vez isso vai me deixando com mais, com mais assim, sei lá, com mais incômodo, porque o cara tá enganando muita gente e depois eu tenho que virar psicólogo. E eu espero o dia que esse corno, que esse picareta fale alguma coisa, que aí eu vou querer fazer isso aqui ao vivo, tá? Que aí eu quero ver aquele picaretinha de cabeça branca falar alguma coisa. Porque o que eu tô, parece que eu coloco a pessoa num divã e fico lá ouvindo ele chorando, né? Ai, Cris, eu tô decepcionado e não sei o quê. Ai, você não faz um desconto aí. Ai, que não sei o quê. Você não vende só o método ABR. Pessoal, é aquela coisa. Eu dou valor ao meu trabalho, tá? Tem coisa que é muito mais cara por aí e vocês continuam comprando. Tem gente que faz propaganda de bot de dígitos aí e vocês estão comprando. Hoje eu vou mostrar aqui, quer ver? Deixa eu só mostrar a banca de rendimentos que eu já volto nesse assunto aqui. Calma aí. Deixa eu pegar a banca de rendimentos. A banca de rendimentos aqui, galera, em agosto, agora eu tô começando a fazer aporte, né? Vai ficar show de bola isso daqui. Comecei com 500, tô com 865 dólares, uma alavancagem de 73%, sendo que desse valor eu fiz um aporte de 105 dólares já na minha banca. Hoje, quer dizer, de ontem para cá, só pegou uma entradinha, que foi essa aqui de 0,66, né? A movimentação foi fraca, coloquei 0,66, representou 0,08%, mas se for pegar o mês todo contando os aportes, deu uma média diária de 0,63% ao dia, com um rendimento lá, a minha segurança chutada lá em cima e eu transformando essa banca de rendimentos realmente em hold, né? Tô lá deixando para mim algo que está rendendo, faço um aportezinho aqui, um aportezinho ali, minha stake vai aumentar, consequentemente meu lucro no final do dia, no final de um período também vai aumentar, tá? Então esse foi aqui o fechamento do mês, quer ver? Ó, vamos pegar os resultados. Eu peguei aqui. Claro que eu vou tirar os meus aportes, tá, gente? Aqui, ó, dos resultados, esse último mês, 146,35. Caramba, tem tanta coisa aberta aqui. Cadê? 146,35. 146,35. Menos 105, né, que foi o valor dos meus aportes, deu 41 dólares e 35 centos, né? Mais o valor da banca trader, aqui, 223,01 mais 223,01. Esse foi o valor que eu tirei esse mês, tirando de 1 a 3% ao dia nas duas bancas, tá? Fazendo o método ABR e depois também fazendo esses impulsionamentos aí na banca trader. Fazendo isso aqui vezes o dólar de hoje, tava 5,43. Aí R$ 1.435, sendo que vocês veem aí, faço um day tradezinho ou outro, pessoal. Não fico forçando a banca, não fico exagerando no tanto nas operações, deixa eu buscar hoje 10% aqui, deixa eu buscar 15%. Muitas das vezes, pessoal, vocês pegam e fazem isso. Aí vocês acabam quebrando mesmo. Aí você vê, Cris, você nunca perde. Mas, gente, olha o valorzinho que eu fico buscando. Vocês viram quantas vezes que eu fiz day trade com bot de análise automática esse mês? Aposto que ninguém percebe isso. Eu devo ter feito day trade com bot, galera, umas 3 ou 4 vezes no máximo. Quer ver? Vamos tirar essa dúvida agora. Eu deixei aberta a minha enquete aqui, depois eu volto nela. Day trade com bot. Quantas vezes que eu fiz esse mês aqui? Vamos ver, ó. Nananana. James Bond 1, Senna 2, Gringo 3. Gringo 3. Pessoal, eu fiz day trade com bot. Esse do Coringa aqui foi mês passado. Então, esse mês, pessoal, de setembro, eu fiz apenas 3 vezes day trade com bot de análise automática. Só
3 vezes. Aí vocês ficam falando, caramba, você nunca perde. Pô, mas o que é mais perigoso é o que eu menos uso. Entendeu? Ontem eu peguei, fiz um day trade na Derive, esse vídeo aqui, apostando em Venode. Lá colocando $2 de stake. Mas a minha banca tá com quanto? Tava com $465. Eu posso colocar $2. Eu precisava pegar 5 wins no mercado só. Você com uma banca de $50, nem manualmente você faz. Você quer fazer com bot. Você vê tomando loss lá e você não para, você não dá stop no robô. Você fica sempre acreditando que vai recuperar na sua próxima oportunidade. Quando você faz isso manualmente, você não vai ficar fazendo até recuperar. Você vai se assustar, você vai parar e não vai fazer um martingale. Essa é a grande diferença, gente. O pessoal vende robô pela facilidade. Tem muito marqueteiro que vende robô te passando a facilidade, aí você cai no golpe do robô milagroso, aí depois vem chorar para mim falando que quer desconto, que quer fazer teste. Pessoal, eu não sou feirante, tá? Eu não tenho cacho de banana aqui para te dar uma banana para você comer, para depois eu te vender a banana, o cacho completo. Eu não trabalho assim. Eu confio no meu produto, tá? Então eu só vendo ele de forma completa com um curso e um método ABR, porque no curso eu passo o meu perfil, eu passo a minha postura ali. Aí você vem falar: "Ai, Cris, mas eu já fiz o curso aqui e tal, só preciso do método ABR". Eu não tô nem aí, tá? Porque o curso que você fez é planilha e bot. Então não vem com um papinho que já conhece a Binance, que só quer um método ABR. Comigo não tem essa. Eu sei que muita gente deve até achar eu mais bravo, mais até arrogante mesmo. Mas pessoal, eu sou sistemático. Quando você vem tirar dúvida, quando as pessoas vêm tirar dúvida comigo no WhatsApp, eu sou sempre direto e reto. Eu nunca convenço você a comprar o meu conteúdo. Eu vou tirar sua dúvida. Se você achar que é valoroso, você compra. Se você achar que não é valoroso, meu amigo, boa sorte na sua caminhada e tamo junto. Mas eu não vou convencer ninguém a comprar meu conteúdo. Eu trabalho assim. Aí vocês têm que ver o quê? Se decepcionou lá, depois não chora comigo, tá? E o que eu vou mostrar aqui, a questão do divã, eu fiz uma montagem bem porca aqui, gente, ó, se liga. Quando você, o meu público-alvo, gente, isso aqui é uma pirâmide, digamos que é um público-alvo aqui, tá? Nesse negócio porco aí. Digamos que o público-alvo, dentro dessa pirâmide, ela representa 100% desse público. O meu público, como vocês já bem sabem, eu não trabalho só com opções binárias. Eu tenho outras fontes de renda que formam a minha renda bruta no mês, né? E uma dessas fontes de renda é trabalhar com binárias. Dentro do segmento de binárias, existe o day trade, existe a venda do curso e existe a afiliação. Isso eu já até expliquei em um vídeo, toda a estrutura, como que funciona essa questão de afiliação. Quando eu faço os meus vídeos aqui, vocês podem até ver que quando eu coloco um vídeo, a minha capa, ela nem costuma ter a foto da Binance, né, do bot e tal, porque quem tá começando aqui, quem já teve o contato, quando vê na capa do vídeo um bot binary, já sabe do que eu estou falando e entraria com mais facilidade. Mas não, todas as minhas capas ali é um desenho diferente, é alguma só informação em letras, né? Fica até mais difícil para a pessoa saber, às vezes, que eu trabalho com isso. Quando você começa um canal hoje, você quer montar um canal hoje de binary, de bot binary. Se você só dá um print da sua tela, esse pessoal que já teve contato vai entrar no seu canal já para ver o vídeo. E aqui, pessoal, é onde você começa a trabalhar essa galera. A minha galera tá um pouco aqui e mais aqui no diariamente, porque já vai ver meu título, já vai dar atenção porque eu começo a falar não pelo vídeo em si, não pelo vídeo, mas tudo que eu falo fora do vídeo. Essas coisas que eu estou falando agora não tem nada a ver com o tema do vídeo, mas é uma coisa que eu quero deixar bem claro aí para vocês. E esse pessoal não, principalmente o pipoco da picaretagem, ele tem um formato de trabalho bem diferente do meu. Ele
atinge esse público aqui da base, né? Que é a base maior, que é onde está praticamente 70% das pessoas. A pessoa só ouve o que ele fala, pô, você vai ganhar 10 dólares por dia, você vai ganhar 50 dólares por dia com o robô. E a pessoa nem precisa conhecer binary, key option, opções binárias, nem nada. Ela não conhece nada do mercado, mas vem pelo pitch de vendas, né? Vem pelo discurso de ganhar dinheiro de forma fácil, né? E entra nesse mercado, se decepciona, né? Aí já vem para esse público aqui que já teve contato chorar para mim. E eu sempre falo, pipoco da picaretagem, gente. Porque assim, eu tenho assim, tenho um cara de novo, de moleque, mas já trabalhei com muita coisa, já participei de muita coisa. E até coisa jurídica eu já trabalhei, eu já passei, né? Tanto processando quanto recebendo processo. Eu faço calúnia mesmo, tá? Difamo mesmo, pipoco da picaretagem. Por quê? Se há um processo contra mim, existe uma defesa nesse processo da calúnia e difamação, que é a exceção da verdade, tá? E exceção da verdade, essa defesa, eu tenho muito contra esse cara aqui. Então eu tô muito puto por causa disso. O pessoal só vem chorar pra mim, só vem falar que tá decepcionado, que quer desconto, que quer teste. Pessoal, não me misturem ali. Não me mistura no mesmo balaio, tá? Então e essa coisa de eu não fazer o ao vivo, eu só espero um guruzinho desse tipo aí falar alguma coisa, que aí eu faço um desafio ao vivo. Eu e ele fazendo ao vivo todos os dias. Eu quero ver quem que vem. Quero ver se aquele pipoquinho vem. Entendeu? Então isso aqui é um trunfo que eu tô debaixo da minha manga aqui. Falou, vai levar na testa já. Aí eu faço ao vivo, eu e ele, todos os dias aqui, 22 dias úteis, né, na verdade no mês, para ver se realmente o pipoco dá consistência ou é essa questão de 1 a 3% ao dia, um rendimento no método ABR. Mas chega, gente, é uma coisa que realmente incomoda. O pessoal, ele tá ficando muito perdido aí. Tá muito perdido e eu virei o psicólogo. Eu tô quase montando um escritório, colocando um divã, colocando o pessoal já para deitar, pegar um livrinho e começar a ouvir as lamentações, gente. O pessoal se decepciona, praticamente queima o mercado, né? Vocês poderiam ver que deveria ser, pô, Cris, mas tem mais pessoas entrando em contato com você, não sei o que, por causa disso daqui. Mas não é o jeito certo, não. Não é o jeito correto. É muito mais gente puta do que interessada, entendeu? Uma pessoa que já vem meio queimada, meio ressabiada. E, meu, tem que... Quando eu fizer o curso de fraudes, é onde vai pegar no pé legal. Que é onde eu vou ensinar as estruturas de como que a pessoa faz isso daqui, grupos de sinais também, eu vou explicar para vocês como que funciona a estrutura. Mas é isso aí, já passei esse recado sobre os ganhos, né? Como que funciona diário, por que que não perde, o porquê que vocês não conseguem esse mesmo resultado. Por que que vocês não conseguem esse mesmo resultado, pessoal? Porque às vezes você simplesmente não segue, né? E não falo só alunos, qualquer pessoa. Hoje, quer ver? Deixa eu colocar aqui. A minha enquete que eu coloquei, que vou começar com uma nova banca, ela ganhou com banca de 50 dólares. Ou seja, a partir de outubro agora, eu vou começar uma nova banca com 50 dólares, tá? Vou pegar aqui outubro, 50 dólares. Agora minha meta já está 1% novamente. Vou chegar aqui na minha banca de alunos, vem aqui, aqui alunos, 50 dólares, vai ser minha banca inicial, vai ficar 50 aqui. Aqui vai começar a partir do dia 1º de outubro, certo? 1/10. Deixa eu pegar aqui, arrumar, 50 dólares aqui também. Seleciono tudo aqui, os resultados, dou um delete. Beleza, 50 dólares que eu vou começar dia 1/10, tá? Minha planilha tá pronta. Rendimento vai continuar o mesmo, tá? A calculada, cadê os resultados? Eu coloquei o resultado aqui, pessoal. O que acontece aqui, ó? Quanto que tá dando a minha banca de rendimentos todos os meses? Em abril, deu uma alavancagem de 3,75. Quer dizer, em março deu 13,75, porque começou a partir do dia 16.
Em abril, 8,99. Em maio, 6,45. E assim vem todos os meses alavancando a banca. O geral, eu estou pegando ao mês em torno de 6,22%, sendo que em setembro, deixa eu finalizar que eu nem finalizei aqui, hein? E pessoal, o vídeo é online, não fiz os cálculos aqui, pelo menos esses principais aqui acabei esquecendo, mas é bom que eu faço agora. 86503. 86503, 20,54. Por que deu 20,54? Porque houve o aporte. Aí, fazendo o aporte, com certeza a minha alavancagem vai começar a ficar com rendimento maior. Mas, pessoal, isso aqui vai ficar cada vez mais top, cara, porque a minha stake vai aumentando, mesmo que você coloque, pessoal, 30 dólares por mês, que você não tenha essa pegada de colocar 30 dólares toda semana. Você quebra a banca, você que está quebrando banca toda vez e colocando 100 dólares aí, deixa o método ABR lá rodando e coloca lá 30 dólares no mês, depois no outro mês mais 30 dólares, vai colocando para o negócio alavancar. Esse aqui agora, colocando 20,54, eu pego o totalzão aqui, ó, vai dar 8,27 ao mês. Se eu tiro daqui, só para fazer um teste aqui, vamos fazer teste, gente. Aqui o vídeo pode ficar longo, mas eu sei que quem é interessado realmente acompanha o vídeo por completo aí. Aí seria 760,03, né? 760,03 teria dado 5,91. Por quê? Porque o mês foi mais devagar em questão de volatilidade. Tanto que vocês viram lá, não teve nenhuma sequência alta suficiente para que eu precisasse colocar nas minhas estatísticas. Por isso que a movimentação foi mais devagar, mas ainda assim, sem os meus aportes, rendeu 5,91%, tá? Se eu colocar de volta aqui, 760, 86503. Venho aqui, opa, 86503. E o que eu coloco aqui, pessoal, é o seguinte. Eu dei uma atualizada nos rendimentos aqui de poupança, Selic. Esses resultados que eu coloco aqui do lado é o que representaria também nos rendimentos que você teria caso o valor fosse investido em uma poupança, em uma Selic, FGTS, Tesouro. A poupança hoje, tá, pessoal, devido aí taxa de juros alta, inflação, tudo que a gente tem passado hoje em dia economicamente, a poupança aí está com uma projeção de 4,38%. Em um mês, no método ABR aqui, eu teria tirado 5,91. Tirei em agosto 6,33. O que daria no ano aqui na poupança, tá? Na Selic, 6,25, eu consegui 6,33 mês passado, 5,91 em apenas um mês. Todas essas projeções aqui são no ano. É o que eu falo, deixa lá rodando no método ABR. Joga a segurança lá em cima. Não precisa ter impaciência, tá? Tanto que a aula que eu vou colocar lá no Trader Consistente, que eu ia colocar hoje, só que eu não consegui tempo, é realmente sobre essas comparações de fundo imobiliário, tal, questão de dividendo, rendimento, quanto que uma alavancagem do método ABR na segurança de banca de rendimentos é bem mais assim interessante para você ter mais uma fontezinha ali para você ver seu dinheiro rendendo, porque vai te dar disciplina. E se vai dar disciplina se você tiver paciência, né? Se você conseguir deixar o valor lá rodando para você vai conseguir. E o método ABR, o pessoal fala, pô, mas eu tenho que comprar o curso para fazer o método ABR. Tem uma taxa de R$ 59,90. R$ 59,90 são 10 dólares no mês praticamente. São 10 dólares. Você coloca lá na corretora muito mais que 10 dólares quando a sua banca quebra. Tá? E se você faz o plano anual, cai aí para 5 dólares ainda o mês, né? Você fecha o plano anual, eu dou um desconto de 50%. Então é aquilo. Vai de você identificar o valor e não cair na promessa milagrosa para depois vir para mim como uma segunda opção pedir um desconto. Eu já falo na lata, pessoal. Essa galera que vem dar um desconto, eu quero fazer teste. Amigão, boa sorte na sua caminhada.
É sempre assim, tá? Eu sou bem direto e reto. Não vou convencer ninguém a comprar o conteúdo. Mas é isso, pessoal. Vou começar com 50 dólares agora. E como que eu vou fazer, o cálculo desses 50 dólares aí? Vamos pegar aqui a calculadora? Calculadora da plataforma Método ABR. Se eu coloco 0,35, gente, aonde que eu vou com 50 dólares aqui? Aqui, tá vendo? Ó? Eu tenho 7 entradas de segurança utilizando 50 dólares. 7 entradas. 7 entradas, gente. Deixa eu pegar a calculadora novamente. Deixa eu fechar esse pente aqui que tá me atrapalhando. Fecha ele, aparece a calculadora. Show de bola, fica melhor. 50 dólares. Se eu pegar minha segurança atual da Banca Trader, essa quantidade no script mais 7. Não dá. Eu quero considerar pelo menos 23 candles aqui na minha banca trader, né? Então eu vou começar aqui, ó, 50 dólares, certo? 50 dólares aqui. Se tá 14 ali, eu vou passar para 16 para totalizar 23, tá? No total. 12, 19, nunca que eu vou trabalhar com 19, pelo menos 22. Então eu vou colocar 15. Quem começa com pouca banca, pessoal, vai roer o osso mesmo. Ou se você quiser diminuir a segurança, aí vai da sua preferência. Eu vou fazer day trade manual para alavancar minha banca o mais rápido possível, para eu poder aumentar a minha segurança aqui. Aqui, pessoal, é aquele equilíbrio agora, é jogar daqui, colocar ali, é assim que funciona. Não é fácil, não é a facilidade que vendem por aí. 15 aqui também, que aí eu vou ter 22 candles no total. E aqui eu posso trabalhar com 20, vou trabalhar com 20, tá? Nesse momento aqui, ó, eu estou com 21, né? 21 na Banca Trader. E lembrando que setembro foi devagar, não teve sequência alta, a gente não pode considerar porque sabe que dá umas levantadas boas, né? Então, por enquanto, eu vou deixar 16, 15, 15, 13, 13, 13 na Banca Trader. A minha banca de rendimentos vai continuar a mesma coisa. Então, assim que eu terminar esse vídeo, vai entrar essa nova configuração com 7 entradas aqui, 0,35 de stake, mas assim que a stake vai aumentando, eu já mudo lá aqui na plataforma, tá? Então essa vai ser a minha segurança. Vai ser 23, 23, 23, 22, 22, 20, 20, 20. Tá? Isso aqui eu tô fazendo online mesmo, pensando tudo aqui na hora, tá? Fiz o cálculo aqui para vocês também verem como que eu faço. Então, a nova Banca Trader vai começar com 50 dólares. Tá aqui, ó, já mês de outubro. Vamos começar a partir de amanhã. Amanhã talvez eu já faça um day tradezinho, porque 1%, pessoal, é 50 cents. Você consegue fazer 50 cents com 50 dólares? Claro que consegue. Não tem como. Você vai fazer o quê? Você vai... Só se você chegar e começar a fazer IVNOD que nem eu fiz ontem. Ah, deixa eu fazer que nem o Chris fez aqui. Deixa eu pegar o IVNOD aqui, fazer 2 dólares de stake. Claro, numa stakeada que você pega numa all-in, você já pega a sua meta de 3%. Mas cuidado. É probabilidade, gente, é dígito. Teve um cara, ó, esse vídeo tá ficando grande, galera. Tá ficando grande porque eu tô falando pra caramba, mas não dá nada, não. Eu respondi um cara lá no YouTube hoje, ele falando que a corretora manipula os resultados quando é dígito, né? Porque quando ele vai trabalhar com uma segurança alta, vai um differs da vida. Quando você trabalha com differs, você tem um retorno muito baixo. Aí quando você perde, você tem que fazer uma stake muito alta para recuperar seu prejuízo. Pessoal, isso é óbvio. Isso não é manipulação. Isso é o óbvio do mercado.
tá? Qualquer jogo, qualquer aposta que você fizer, que a sua segurança é maior, o seu profit, o seu lucro é menor. Quando você se arrisca mais em alguma coisa, o seu retorno é sempre maior. Quando você se arrisca menos, o seu retorno é sempre menor. Isso em qualquer coisa de investimento que tenha. Então não é manipulação, isso é o normal do mercado. Tudo que você apostar em jogo, seja o que for, que a sua odd ela é baixa, né? É que a sua segurança ela é mais alta. Quando a sua odd, a sua probabilidade de acerto é bem mais arriscada, aí você vai ganhar mais dinheiro. Isso não é manipulação, isso é segurança e risco, tá? Isso em qualquer lugar. Eu vi que o pessoal ontem estava falando lá no grupo do WhatsApp sobre fonte de renda e tal. Aí eu vi um rapaz falando sobre Bet365. Aí eu comecei a falar também lá que eu faço de novo corrida de cavalo, faço umas corridinhas só pro hobby mesmo. E é aquilo, quando você aposta no azarão contra o azarão, você tem que apostar muito dinheiro nele, contra ele, para você ganhar um valor mínimo. Digamos que você aposta $100 para ganhar $4, entendeu? Porque o azarão é o que tá lá, é o cavalo mais zoado, digamos, né? E se você aposta contra a vitória dele, você tem que apostar 100 para ganhar $4 só. Mas vai que o azarão ganha. É a mesma coisa você fazer o differs. Você tem 9 a seu favor e 1 contra. A sua probabilidade de ganho é de 90%. Ou seja, seu profit vai ser pequeno mesmo. Sempre assim. Qualquer mercado, qualquer jogo de aposta, tá? É sorte e azar. Probabilidade de você fazer dígitos é sorte e azar. Independente de leitura estatística. Quando você abre um IVNOD, vai ser 50-50%. É 50% de chance de você acertar e 50% de chance de você errar. É sempre isso daí. Por exemplo, lá, eu estava lá fazendo o IVNOD ontem. Se eu faço 3 martingales em uma sequência de loss, a partir do meu quarto martingale, eu não vou sair apertando de novo do nada o par. Eu vou procurar fazer pelo menos um loss virtual, esperar dar 3 pares para depois comprar ímpar. Eu vou tentar adaptar. Mas como era um day trade rápido, a minha banca era alta, eu tenho sequência de martingale para me recuperar de um loss, aí eu fiquei de boa, fui fazendo lá. Mas quem tá com $50, esquece. Com $50 eu não vou nem fazer day trade manual de dígito. Esquece, só com $100 para cima. Isso é o que? Experiência. Não é uma coisa de ontem para hoje, entendeu? Isso aí vem com experiência. Dígitos para mim é cassino, acabou. Se você tá vendo aí pessoa te prometendo milagre para você ganhar dinheiro na base da sorte e do azar, aí o erro só não é do vendedor, é seu de acreditar nisso daí também. Não se faz dívida com dinheiro que ganha na sorte e no azar, tá? Vai lá, compra uma geladeira aí de 4 pau para você pagar com o dinheiro que você ganha na Binance fazendo IVNOD, fazendo over-under. Daqui 15 dias você perde o dinheiro que você acumulou durante 15 dias, ficou empolgadão, comprou uma geladeira de 4 pau. Aí você perde depois do 15º dia você perde. O que você vai fazer? Você vai pagar com o seu dinheiro da sua renda principal, né? A renda da Binance você lascou-se fazendo sorte azar, achando que vai ter consistência. Mas isso se aprende com o tempo, tá? Se aprende muito na dor, principalmente nesse mercado aqui. Mas é isso aí, gente. Já falei bastante. O resultado foi aquele lá de R$ 1.400, fazendo 1 a 3%, sem se desgastar mentalmente. É o método ABR trabalhando e você fazendo de 1 a 3% aí para pegar uma média no final do mês. Tem dia que você não vai operar, tem dia que você vai ganhar 10%, que seja. Eu, por exemplo, com esses $50 aqui, fazendo estratégia com 3 indicadores, eu faço 10%, é $5. $5 eu faço, tranquilo. Com $50 aqui, não tem por que lá esperar um momento mais assertivo, colocar uma barreira de 30% no higher and lower, lá no superior e inferior, colocar a banda de Bollinger, MACD, RSI, considerar suporte e resistência, entendeu? Isso leva tempo, né? Leva estudo, paciência, aguardar a oportunidade. Aí muita gente não faz isso e depois duvida que quando você faz
tudo verdinho, né? Fica tudo verdinho aqui, com lucros pequenininhos, mas fica tudo verdinho. Chega no final do mês, eu tô positivo. Chega no seu 10º dia fazendo 10%, 5% ao dia, você tá no loss, né? Mas isso aí é o tempo que vai ensinar a maioria. Ensinar sim, né? Para quem tiver paciência e tiver um pouco mais de empenho, né? Mas é isso aí, pessoal. Fechado o vídeo. Bem mais informações aí do que um simples fechamento. A partir agora de outubro, uma nova banca, $50, tá? Para vocês que mais têm dúvida de quanto começar com o método ABR. Claro que com $50, um método ABR numa segurança alta vai trazer um valor baixo, mas é aquilo, é um rendimento, é uma complementação de rendimento, como vocês viram que deu 0,80% ao dia nesse mês aí da Banca Trader, né, do dia 24 de agosto até hoje, dia 30, deu 0,80% ao dia, ótimo. Tava lá trabalhando para mim, sem eu precisar analisar nem nada, foi um resultado legal. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Segue no Instagram também aí, o Trader Binário, manda inbox por lá também que eu respondo a todos, manda e-mail, e é isso aí, pessoal. Links importantes, caso queira conhecer o Trader Consistente, tá aí na descrição. Lá eu tenho um curso de 16 módulos, vai ser sempre do iniciante ao avançado, de 1 a 3% ao dia. Você vai, eu tento pelo menos fazer com que você opere com os pés no chão e saia desse milagre aí que os marqueteiros te vendem, beleza? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau.